Fala, Vitor. Opa, boa tarde, tudo Beleza? bom? Boa Certinho. tarde, vou mudar meu nome aqui, que eu sou o Caio, não sou o PC. O PC é o professor, né? Já foi, não é mais. Ah, é? É, Não, beleza. Mas é o da análise que vocês fizeram do último lançamento. É isso? isso, era ele mesmo. Na massa. Então vamos lá, galera. Seguinte, sou o Diego Rangel, falo aqui do Rio de Janeiro. Sou estrategista, sou lançador como vocês, né? No nicho de finanças, de inglês, de música, bastante coisa já. E, cara, dei uma olhada aqui no lançamento de vocês. O Caio já antecipou aí que, acho que pelo que eu entendi, vocês não estão mais nesse nicho, né? Vocês estão mudando de expert? Isso, na verdade, ah, ele teve alguns imprevistos pessoais, ele não iria conseguir dar continuidade no projeto. Ele também é do Rio, ele é lá de São Pedro da Aldeia, São Pedro da e Aldeia, ele, eu vi. isso, e ele tem um estúdio lá de personal, né? E como ele, enfim, acabou não dando muita atenção, ele ia perder tudo se ele não voltasse pro físico. Massa, tá, E beleza, a gente tranquilo. acabou abandonando o projeto. Tranquilo. Cara, Mas, não, finalizei, depois eu falo, pode falar. então eu ia perguntar para vocês, vocês já estão com algum expert já estão com outro lançamento engatilhado? Como é que tá? Sim, isso mesmo. Ah, era isso que eu ia te pedir, te perguntar, né? Pedir sua permissão. Quinta-feira agora é o nosso semente. O objetivo do nosso semente com esse novo expert, com esse novo projeto, é validar a parceria, né? E, e, e basicamente isso, porque ele já fez lançamento, mas ele fez lançamento sozinho, com o irmão dele. Ele tentou estruturar em cima do Fórmula, mas não saiu nem o Frankenstein, saiu do jeito que, né, eles Aham, acreditavam ser. E a gente vai fazer o semente agora quinta-feira. legal. A gente pode olhar isso sim. Eu ia perguntar para vocês qual que era a principal, né, dor, qual o principal ajuste que vocês gostariam de tratar logo de começo. Então, basicamente, já seria talvez dar uma olhada nesse semente que vai acontecer aí na quinta. Isso, seria como se fosse uma pré-análise. Aí eu me antecipei, né? Se você, né, dando certo isso, eu me antecipei e meio que consolidei alguns dados dele. Eu posso mandar aqui no chat, ou, né, se você acreditar que tem alguma coisa que a gente pode entrar mais a fundo, eu tenho 9 perguntas aqui que eu selecionei para o faixa Uhum, preta me responder de dúvidas que eu teria. beleza, tranquilo. Acabou que eu analisei aqui o lançamento do PC e eu vou passar rapidamente aqui alguns pontos que eu acho que diz respeito ao lançamento, né? Não diz respeito ao PC em específico, tá? Se tiver alguma coisa aqui Diego, isso aqui não dá para aproveitar para o próximo, tá tudo bem. Mas só para a gente, né, como são coisas que eu pontuei aqui, eu acho que são importantes, de repente vem algum insight para esse próximo lançamento. Combinado, obrigado. Uma coisa que eu reparei aqui, vocês já tinham colocado no debriefão de vocês também, é, o comparecimento foi bem baixo. Assim, eu vi ali visualizações totais e estava dando 300 e poucas visualizações. Então é algo que já tem que ficar atento também para esse próximo lançamento. E aí, quando eu vejo um comparecimento baixo assim, eu sempre gosto de perguntar como é que foi essa captação, se vocês fizeram algum equilíbrio ali entre público quente e frio, se veio muito público frio, se foi mais quente, para tomar um pouco de cuidado, porque às vezes o custo por lead dá uma traída na gente, né? Às vezes a gente encontra uma campanha com público frio, preço muito bom, mas isso acaba impactando muito ali no comparecimento e acaba que não adianta. Muita coisa, né? Preço do lead barato. Eu vi que a taxa de conversão da página foi bem boa, estava acima de 60%, mas realmente ali nem são visualizações únicas, são visualizações totais e está batendo ali 339. Se a gente for olhar únicas, deve ser um pouco menor, né? E vocês tinham 638 leads no e-mail, então eu achei bem baixo isso aqui, só para vocês ficarem no radar aí. Como é que foi a captação? Foi só público frio? Captou alguma coisa de quente? Como é que foi? Você lembra, Vitão? Volta aí.
Tá, não tem Então, problema. Se não lembrar, não tem problema. A questão é, sempre tenta captar o máximo que vocês puderem de público quente. É um primeiro ponto. Outro ponto, como que foi essa antecipação para o lançamento? Se no grupo vocês fizeram algum trabalho para antecipar, alguma contagem regressiva no remarketing, algum áudio do PC, alguma coisa para fazer com que esse evento, de fato, a pessoa reserve um horário na agenda dela, né, no e-mail. Então, assim, a antecipação ela é tão importante quanto. O que a gente gosta de fazer aqui? Eu costumo pegar os melhores criativos, os melhores temas que eu tenho daquele professor, que quando eu posto, geralmente dá uma bombada, usar esse conteúdo para no final falar que faltam 3 dias, que faltam 2 dias, que faltam um dia. Então, nesse lançamento que vocês vão fazer na quinta, o que vocês podem fazer? Dá uma olhada no histórico do feed, ver qual é o conteúdo que costuma ter mais alcance, qual é o conteúdo que costuma ter mais engajamento. E usa esse tipo de conteúdo, esse tipo de comunicação, tanto nos stories, quanto no e-mail, quanto no feed, para soltar de novo conteúdos desse, mas aproveitar a atração que esse conteúdo traz para a mensagem mais importante que você tem que passar para a galera, que faltam X dias para o evento. Tá? E aí, se possível, se tiver verba, eu ainda impulsiono esse tipo de conteúdo com a chamada para contagem regressiva, com alguma graninha, sabe? Porque o mais importante é fazer a galera aparecer. Se a galera não aparecer ali no semente, depois o replay fica um pouquinho mais complexo. Tá? Então, olhando aqui o lançamento dele, uma coisa que chamou a atenção foi o lance do comparecimento. Outro ponto que deve estar conectado aí com essa, né, vocês dúvida. acabaram... Pode falar. Eu faço um vídeo breve, e aí no final eu faço o CTA pro evento, né? Fazendo, por exemplo, 7 dias, 6 dias, 5 dias, vim até o dia do evento, certo? Certo, mas aí eu não gosto de fazer só a contagem. Faltam 5 dias, faltam 4, faltam 3. Eu gosto de trazer um conteúdo interessante, 3 dicas práticas para você passar no TAF. 3 exercícios que você tem que fazer para ser aprovado no TAF. Tá bom, entendi. 3 principais erros que as pessoas cometem e não passam no TAF. Aí eu dou o conteúdo e depois eu falo da contagem. Tá. Então eu trago a maior dor ou desejo dos caras e falo da contagem, e talvez eu possa falar até da contagem na legenda. Nem preciso talvez falar no vídeo. Na legenda do feed pode estar ali, ou pode ser um carrossel e a última imagem ser a contagem regressiva. O importante é prestar atenção na qualidade do público que você capta, mas depois ter muita atenção com esse lance da antecipação. Fazer uma antecipação com o seu melhor conteúdo. Então, tem aquele conteúdo que o aluno, quando vê dentro do treinamento, fica impactado. Tipo, pensa na aula que pergunta para o seu especialista qual que é a nossa melhor aula, qual que é o nosso melhor conteúdo, que quando o aluno vê lá dentro do curso pago, ele fica, porra, esse conteúdo foi massa. Pega esse conteúdo e traz para antecipação. Sacou? Pega esse conteúdo e traz para captação de lead. Então, o que a gente tem trabalhado muito aqui é trazer o nosso melhor para o começo, não ficar escondendo o nosso melhor para o final. Porque se eu trago o meu melhor para o começo, eu tenho uma captação de lead melhor, eu tenho uma antecipação melhor e eu tenho um evento melhor. E mais pessoas vão ver o anúncio de vocês e a antecipação de vocês do que o treinamento pago. Então, não faz sentido ficar guardando o que tem de melhor lá dentro do pago. Se você traz o seu melhor para captação, ou para antecipação, ou para o conteúdo do semente, mais pessoas vão se sentir impactadas e vão ter mais vontade de comprar do que se você guardar o melhor conteúdo só dentro de quem compra, sabe? Então, é uma parada um pouco disruptiva, mas que faz muito sentido. Se você parar para pensar nos filmes, quando você vê um trailer de um filme que vai ser lançado no cinema, os caras pegam a melhor cena, mostra para você no trailer, para você, quando, vai ter a conclusão ali se o cara vai morrer ou se não vai morrer, tal dia no cinema. Vocês têm que fazer isso ali na antecipação, assim também como na captação de lead. Entende? Porque eu senti um pouco de economia. O melhor criativo de vocês foi um carrossel e não tinha conteúdo. Era assim, cara, se tu tem um problema, tipo, se o seu TAF é daqui a algumas semanas e você não tem visto a evolução dos seus treinos, eu quero te fazer um convite. Beleza.
na semana tal, 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 vou te ensinar como ter condicionamento físico e tudo mais. Massa. É aquele criativo que a gente fala das organizações Tabajara, né? Tipo, se você não consegue passar no TAF, seus problemas acabaram. No dia tal, 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 tem um evento. Funciona, é um formato que funciona. Só que 3 exercícios que todos os aprovados do TAF fazem, aí eu ensino para o cara 3 exercícios e falo, isso aqui são só 3. Eu tenho mais de 30. E no dia tal, eu vou fazer um evento. A pessoa que se cadastra, ela vem muito, comparece muito mais no evento do que alguém que se inscreve no anúncio Organizações Tabajara. Então, esse tipo de anúncio, esse tipo de antecipação, ele passa mais autoridade e ele traz um lead mais comprometido em aparecer. Porque o cara pensa assim, pô, se num anúncio de 2 minutos o cara conseguiu me ensinar 3 coisas que ninguém na academia falou, pô, imagina que não vai ter nesse evento lá. Eu não posso perder. Cara, anota na agenda aí, porque ele falou que tem mais de 30, mais de 50 formas de fazer, me ajudar a passar no TAF, chegar na minha Roma. E o cara tá me mostrando isso no criativo, depois o cara me mostra isso na antecipação, eu tenho que estar lá. Então, a qualidade do lead que você capta faz diferença, mas a comunicação que você usa para o seu evento faz uma diferença enorme também. Até o público frio, quando vê um conteúdo animal, fala. E assim, professor do TAF, todo mundo fala isso, cara. Se tu não está conseguindo passar no TAF, vou te dar uma aula que você vai conseguir. Agora, o cara que ensina alguma coisa que só dentro do curso pago dele tem, que pouca gente fala, que fala, por exemplo, de cara, sabe por que a maioria das pessoas não passa no TAF? Porque a nossa musculatura existe uma coisa chamada dor tardia, que ela leva um tempo de 48 horas. E quando você treina antes de 48 horas a mesma musculatura, grande chance de você ser reprovado no TAF. O jeito certo de fazer isso, cara, é toda vez que você treina uma musculatura, você tem que dar para aquela musculatura 48 horas de descanso, mas enquanto isso você não descansa. Você vai treinar outra musculatura. E para fazer esse equilíbrio e ser aprovado no TAF, eu vou fazer um evento. Tipo, eu peguei o conteúdo que vocês botaram lá no CPL e eu trago para um criativo, eu trago para antecipação, trago para uma mensagem no WhatsApp ou para uma mensagem no e-mail e eu gero uma antecipação muito maior, muito mais comparecimento e muito mais autoridade para o professor do que só do dia tal vou fazer um evento, depois faltam 5 dias, depois faltam 4 dias. Entendeu? Então, tudo que eu estou falando aqui, estou falando do PC, mas aí vocês desconstroem isso, né, para qualquer lançamento que vocês fizerem. É trazer o que vocês têm de melhor para o começo, sempre atrelando as dores e desejos do avatar à Roma de vocês. E prometendo isso sempre no próximo passo mais importante. Se eu estou na captação, eu prometo isso para o evento. Se eu estou no evento, eu prometo isso para o treinamento pago. Sacou? Só que eu não posso economizar o meu melhor para guardar para a próxima parte. Não. Eu sempre mostro o meu melhor e falando que tem muito mais. E vai ter muito mais. Por quê? Porque no evento vai ter muito mais do que num criativo de 2 minutos. Porque dentro do treinamento vai ter um acompanhamento, vai ter muito mais do que tem no CPL. Mas eu sempre estou preocupado em entregar o que eu tenho de melhor, mesmo que seja em 2 minutos, ou seja em 20 minutos no CPL, ou seja dentro do treinamento, mas sempre sendo o meu melhor. Tá? Então é isso que tem feito a diferença, cara, no comparecimento dos lançamentos, porque a galera meio que já manjou essa parada assim, dia tal, vai ter um evento, tá? Se você não me mostrar que é bom e que vale a pena o meu tempo, a vida normal voltou, tá todo mundo ocupado. Então, para eu realmente aparecer lá e saber que esse cara vai me ajudar a resolver, você tem que me provar isso já no primeiro contato ali, tá? Uma coisa que eu tinha anotado aqui para falar com vocês seria a frequência de conteúdo, né? Mas deve ter acontecido por conta aí da quebra, né? Da continuidade do projeto, mas sempre atento a isso, cara, porque eu vejo muito lançamento que passa o carrinho e meio que dá uma diminuída ali. Então eu vi que lá no YouTube tem um mês que não rola conteúdo. Vocês romperam exatamente há quanto tempo? Foi assim que fechou o lançamento? Ou... Foi uma semana depois, no máximo, mas foi próximo do lançamento? do lançamento, é. O objetivo literalmente aqui era aprender. Massa. Não tem problema nenhum isso aí, cara. Eu fiz algumas
algumas parcerias aí antes de chegar no 6 em 7, antes de chegar na faixa preta. Isso é totalmente normal e é aprendizado, tá? Isso daí, tranquilo. Uma outra parada é que eu vi que vocês fizeram um arquétipo da oportunidade e oportunidade amplificada. Mas eu, de verdade, assistindo, cara, eu senti muito mais o jeito errado e o jeito certo do que a oportunidade ali. Por exemplo, os conteúdos que mais ficaram marcados para mim foi o jeito errado é não descansar, não dar o descanso de 48 horas. Ele apontou isso como um erro. Depois ele apontou um outro erro da galera que treina CrossFit ou treina outros treinos fitness e que acaba não servindo para o TAF. Aí depois ele apontou um outro erro lá. Então, assim, para mim não apareceu tanto oportunidade. Apareceu... E assim, tá tudo bem. O lead que está assistindo, ele não está ligado nos arquétipos, sabe? Mas, para mim, uma oportunidade sobre ser aprovado no TAF está muito mais ligado às oportunidades de concurso, às oportunidades financeiras, porque, assim, oportunidade tem que estar ligada aqui, ó, nos desejos. Futuro melhor para os meus filhos, passar na prova. Ali eu vi muito mais coisas que as pessoas cometem de erro do que, de fato, assim, cara, existe uma grande oportunidade, velho. Se tu estiver preparado para passar no TAF, tem concurso XYZ, 70% dos candidatos não se preparam, então, se você se prepara, você já vai estar na frente, sacou? Trazer que se preparar é uma oportunidade, financeiramente falando, e que você vai sair na frente dos seus concorrentes. Eu acho que esse caminho seria um caminho de oportunidade. Eu acabei vendo mais esse lance mesmo do o jeito errado ali, que vocês mostraram aquele gráfico, de que, pô, não é descansando, treinando corrida, treinando crossfit, treinando outras coisas que não tem a ver com TAF, do que, de fato, ali o lance mais da oportunidade ali financeira, de ser aprovado e de sair na frente de quem não está se preparando, tá? Então, isso aqui é só mais um detalhe. Nas provas, só a foto da galera realmente não é a melhor das provas, mas eu vi que vocês colocaram aqui de melhorar a prova e tudo mais. O ideal seria a pessoa falando, ó, pô, eu não tinha nenhum preparo, entrei há pouco tempo, 2, 3 meses ali e fui aprovado, do que só a foto dos aprovados, ou no começo lá, quando ele falava, e aí, foi aprovado? A pessoa, fui. Assim, era muito melhor que a pessoa mesmo falasse, sacou? Tem as duas pessoas que aparecem no começo, ele meio que intima assim a pessoa. E aí, mas foi aprovado no TAF? A pessoa só fala sim e acaba a prova, sacou? Então, eu tô falando isso porque quem tá assistindo sempre vai estar com o modo desconfiado ligado. Entendeu? Será mesmo que esse professor ajudou? E meio que ele que ditou ali a conversa, né? E aí, você foi aprovado? Sim. Você foi aprovado? Sim. Tá tudo bem, mas o ideal é quando a pessoa fala que chegou a Roma. A pessoa fala, ó, eu, pô, não estava treinando e tal, estava preocupado. No caso lá da moça da polícia, foi legal, assim. Ela fala que ela foi reprovada na federal e depois aparece o áudio dela falando, não, e aí eu fui aprovada. Foi aprovada na prova da civil. Mas logo no começo ali foi mais umas fotos e essas perguntas mais diretas, tá? Então a galera entra desconfiada no nosso CPL. A gente tem que assistir o nosso CPL, essas provas, como se a gente fosse o lead ali desconfiado. Será que é verdade mesmo? Então tem que ficar ligado nisso, tá? Que vocês podem melhorar cada vez mais aí as provas de vocês. Eu gostei que vocês usam bastante imagens. No caso do PC, quando ele fez a pós-graduação, quando ele fez a faculdade, quando ele passou no concurso, aí mostrando lá as provas de que ele foi passando. Então, isso daí é legal. Então, quando for contar a história do seu expert, trazer o máximo de provas, né, tangíveis mesmo, né, de fotos da época, que ele era professor lá na escolinha de futebol, no time do Rio, e ele lá no campo de futebol. Então, isso daí é bacana. Cara, do PC aqui, eu acho que eu vou parar por aqui, tá? Eu acho que o lance do criativo também, como eu te falei, né? Eu usaria mais criativos com conteúdo do que só o conteúdo, do que esse. Talvez vocês tenham usado outros, não tenha performado bem. Eu sei que rola isso também. Mas
eu gosto mais desses criativos com conteúdo e um convite do que um criativo assim só chamando. Embora eu também faça esses aqui, né? Às vezes ele vai bem e tá tudo bem, tá tudo certo. Cara, do PC, acho que não precisa a gente se alongar, não. Eu só falei aqui das sacadas que eu acho que servem para o lançamento como um todo, beleza? Fez sentido aí para vocês? Beleza, beleza. Fez sim, Diego. Já valeu e parabéns por assistir os CPLs. Nem sempre a gente se depara, né? Não estou comparando, mas nem sempre a gente se depara com faixa preta preparado para tudo que a gente faz. Não, é isso aí, tem que. Parabéns, legal. E aí, E cara, sim, agora eu já vou. valeu sim. Eu já tive um insight aqui, principalmente essa parada do conteúdo aí que você falou, de trazer o melhor conteúdo dele, ou dentro do curso, ou vídeos dele, para ali gerar um valor e depois fazer um CTA. Nesse lançamento que a gente vai fazer agora, a gente fez isso sem um conteúdo. Então a ideia foi essa que você falou mesmo. Na verdade, você já deve ter visto o que a gente fez. 8 carrosséis, onde no primeiro carrossel eu faço uma pergunta para o meu avatar, né? Uma pergunta ali talvez um problema, né? Mas enfim, é uma pergunta técnica. No segundo card, eu dou a resposta para ele e um comentário abaixo. E no terceiro card, eu dou a antecipação. Eu falo, 7 dias para o workshop Exame do Líquor, que esse vai ser o nosso evento, né? Então, fizemos, mas não fizemos com conteúdo. Então, agora a gente vai mudar para o próximo para fazer com conteúdo. Já tiver, para mim, já valeu. Já foi um grande insight aqui, isso que vocês estão implementando aí. Beleza. Cara, o lançamento que vocês vão fazer é esse que está aqui no segundo debriefão? Isso, eu já comecei a preencher, porque eu já quero fazer esse lançamento e a gente já ir para o clássico e tem que chegar às Beleza. 6 e 7. Vambora. Deixa eu dar uma olhada aqui numa coisa. Tá bom, fica à vontade. Se precisar de alguma coisa, enfim, vai perguntando aí. Eu tenho aqui um monte de coisa pronta. Do PC aqui. Eu te ensino a ser seguro e preciso nas análises do líquor para diversas patologias, além da meningite. Workshop Exame do Líquor. Não faço a mínima ideia que seja isso, mas está tudo bem. Ó, teve resumo. Deixa eu Líquor. ver a ROM Líquor aqui, é ó. um. Não, fica à vontade, depois eu falo. Ser seguro e preciso nas análises do líquor para diversas patologias, além da meningite. Ele é médico? Não, ele é bioquímico. Bioquímico? Biomédico, desculpa. Biomédico farmacêutico e tá fazendo mestrado em alguma coisa que eu não lembro lá. Entendi. E aí, o avatar deles são biomédicos, farmacêuticos, bioquímicos, médicos e biólogos para E aprenderem. veterinários. E Tem veterinário veterinários. também. Tá, aí o avatar é o cara que trabalha com análise clínica. O que é o cara que trabalha com análise clínica? É um cara que o médico ele faz, eles chamam de punção. O que é punção? Eles tiram um líquido do, como é que é, Vitor? Encéfalo? O meu irmão vai falar. Então, que seria o líquor? O líquor é um líquido que está dentro do nosso cérebro e que permeia toda a coluna vertebral. Uhum. Então, ele está ligado a diversas patologias, a diversos diagnósticos neurológicos, né? Meningite e outros, né? Alzheimer, etc. E aí, esse líquido, geralmente, ele é feito através de uma punção lombar. Então, é feito um furo, né, e pega esse líquido e é feita análise em cima desse líquido, né, que se chama líquor. Né? Então, ele vem desde o cérebro até a região da coluna. E aí, em cima dessa análise clínica, né, laboratorial, que é identificado se tem metástase, então às vezes dá para pegar metástase no líquor, em algumas inflamações. Então esse licorologia laboratorial é um termo que ele cunhou, porque não tem isso, tipo, não tem no Brasil, digamos assim. Entendi. E ele já vem criando conteúdo, já fazia lançamento antes, sem vocês, né? Fazia Isso. lá. Uhum.
o que acontece também, digo, é o seguinte, ele é talvez o único, um dos 2, 3 únicos do país, só que só ele gera conteúdo, e a gente já teve a percepção que estava vindo muito paciente. O que significa? Que os médicos, os analistas clínicos, eles não sabem o que estão fazendo lá, né? E eles vêm assistir até o nosso conteúdo. Então a gente também já teve essa percepção de sempre falar com um profissional. E essas profissões que estão aí, todas elas atuam em laboratórios clínicos. Obviamente, tem um cara que fez biomedicina que trabalha com microblend, mas tem um cara que fez biomedicina que trabalha com análise no laboratório. Então a gente fala com esse cara, o cara do laboratório, né? Entendi. E como é que tá a captação de leads de vocês? Como que Captaram está? quantos leads? Isso, a princípio tá legal, a meta era 1.000, captamos 1.000 e pouco, e 500 de forma orgânica. Esses 500 de forma orgânica, por que que veio? Porque desde março ele já vem gerando um conteúdo. Mesmo que conteúdo muito técnico, em diversos conteúdos ele vem entregando como, e a gente vem ensinando ele, né, falando, ó, João, assim, vamos fazer assim, assim, assado, a gente está colocando isso para ele. Então tem uma demanda reprimida, tem uma galera querendo entrar, mas e, e, e a captação ela tem dado boa porque eu fiquei com muito medo por causa dos lançamentos anteriores que a gente fez, que a gente fala de uma dor, fala de um desejo, e às vezes a gente esquece do ponto de conexão com quem que eu estou falando. Então a gente colocou nos criativos, biomédico, bioquímico, biólogo que trabalha com análises clínicas. Você quer ser preciso e seguro na análise do líquor para diversas patologias além da meningite? Eu tenho um convite para te fazer. E aí vem o convite do workshop, né? Então, acreditamos que vem sendo legal. Por quê? Na pesquisa, eles vêm demonstrando alguns desejos do que a gente acredita que eles buscam, que é aperfeiçoamento. No exame do líquor, eles não sabem coletar, eles não sabem analisar, dar o diagnóstico, eles têm medo de falar com o médico, o médico às vezes fala uma coisa e eles não sabem como rebater, como discutir com o médico. Então a gente acredita que a captação está legal, vem um público interessante. Tá. Como é Muitos. que tá na pesquisa? Vocês estão fazendo pesquisa depois que o cara se inscreve? Quantos por Isso. cento responderam já? Em média de 25%, de 20 a 25% responderam. E são mais médicos, mais biomédicos, mais Mais químicos? biomédicos, farmacêuticos, bioquímicos, e aí teve um erro que a gente corrigiu. Eu coloquei outros e esqueci de colocar estudante e biólogo. Eu arrumei isso ontem. Então eu tenho, ó, se você quiser, posso te mostrar? Pode? Deixa eu liberar aqui para você compartilhar. Pode compartilhar já. Pode. Deixa eu... Tem a pergunta da faixa etária da galera? Tem da faixa etária também, ó. Vou te Como é que tá mostrar. também a faixa etária? Cadê? Conhece? Pesquisa de avatar aqui, ó. Tomar cuidado para não ver só os estudantes, né? Porque estudante adora Nossa, estudar, fiquei. né? Não, teve um que respondeu na pesquisa, horas complementares. Aí eu falei pro meu irmão, eu falei, parou. É, Horas porque o ticket é para gente grande, né? Então, e é uma dor minha que a gente vem convencendo ele, falando, cara, isso aqui é ticket de 5. Tudo bem, ainda não tem experiência, não tem resultado. Mas isso é ticket de 5, 6, 7, 10 mil. Aqui, ó, respostas. Eu tenho 50% biomédico, 13% farmacêutico e 12% bioquímico. Então, 80% está dentro ali do que a gente busca. E tem o biólogo que eu coloquei ontem, já entrou um pouquinho, tem um pouco de estudante, mas eu tenho muitos outros. Quem são esses outros? É um Pode erro, ser paciente, né? pode ser paciente, pode ser veterinário, porque tem veterinário que tem interesse também. Por quê? Porque tem essa análise para pet, Animais também, né? para animais. Serve, mas o discurso não é para isso. E é um objetivo nosso também criar para animais futuramente, quando a gente chegar aí na faixa preta. Uhum. Sexo. Pode descer aí. Um ponto de atenção legal aqui, que meu irmão
viu, o Instagram dele, o público dele é 75% feminino e Facebook também. Então a gente acredita que essa amostra pra gente seja interessante. Bastante mulher, né? Bastante mulher. Idade, Idade, 35 a 44, de 25 a 44, tem aí quase 70%, né? correto. Galera mais velha mesmo. Boa. Quanto tempo você conhece o professor? Metade acabou de conhecer. Público frio. Beleza. Há bastante tempo. Azul. Alguma vez já estudou sobre coleta, exame? Sim, mas aprendi pouca coisa. Isso é bom. Sim, já tem uma base, também é bom. E o não é a primeira vez. Aí vai ter que ver quem compra, né? Se é a galera do não, do sim, ou se a galera do sim já tem uma base, né? Então é importante vocês repetirem essas mesmas perguntas no formulário de aluno, tá? Porque é importante você depois entender. Pô, eu captei muito cara que era azul ali. Na hora de comprar, quem comprou foi só o vermelho. Quando você for para a próxima captação, eu não quero saber de captar essa galera azul que não compra. Sacou? Estou falando aqui azul porque eu não lembro ali exatamente ali, mas é importante vocês, na pergunta de quem comprar, vocês terem questões similares para depois vocês fazerem esse cruzamento. Falar, pô, porque não adianta nada eu trazer muito uma galera de uma certa característica, seja nessa pergunta ou em outra, mas quem compra é a galera de outra, sabe? Então tem que ficar atento a isso. Tá bom, entendi. Eu jogar essa pergunta na de alunos, que é uma pesquisa que eu criei hoje e que era uma pesquisa que eu ia perguntar para você. Falou, ó, eu fiz essa pesquisa, o que você acha? Mas agora você já me respondeu antes de eu perguntar. Algumas perguntas daqui tem que estar lá para Tem eu que estar fazer esse lá, deparo. Tá bom, para você saber dos que vêm, quem são os que compram. show. Porque aí, se eu descubro, por exemplo, que o cara que já tem uma base sobre o assunto não compra, eu nem quero que esse cara venha para o lançamento. Talvez esse não seja o meu avatar. O meu avatar é quem aprendeu pouca coisa, ou quem está vendo pela. Ou se o cara que está vendo pela primeira vez não compra, talvez eu não quero mais esse cara, esses curiosos. Não é que eu não queira, mas eu vou ter uma comunicação para que ele seja a exceção, não seja a regra. Será uma consequência se ele comprar. Cara, se ele vier, tudo bem. Mas se eu percebo que tem um anúncio trazendo muito dele, eu até paro esse anúncio. Por exemplo, imagina que eu descubro que o cara que está vendo pela primeira vez não compra. E eu tenho um anúncio que eu estou sentindo que ele está muito abrangente e está pegando esse cara, que nunca viu licor na vida e está vindo. Talvez eu pare esse anúncio. E depois vocês vão ver questões de traqueamento mais à frente, que talvez vocês já usem agora, mas se não usar não tem problema, não é? Mas dá para ver lá na frente, quando você começar a traquear, que dá para ver de que anúncio que o cara que está falando que não é a primeira vez que ele tem contato sobre esse assunto, de que anúncio que esse cara está vindo. Entende? E aí, se eu sei que esse cara não compra, eu mato esse anúncio mesmo que ele esteja com custo por lead bom. Entendi, sim. Entendeu? Prefiro pagar R$ 10 num lead e o cara comprar. No Do que pagar vermelho R$ e no 1. amarelo, do que pagar R$ 2 no azul aí que não compra, por exemplo. Sim, entendi. Show. Tá? Mas isso é um problema mais futuro. O que você busca... vocês conseguiram fazer um mapa de uma nuvem de Sim, palavras disso daí? isso eu fiz no manual. Eu fiz. É. Saiu bastante aperfeiçoamento, mas aqui, o que aconteceu? Eu acabei meio que duplicando o sentido da pergunta. O que isso quer dizer? O que você busca, e aqui, por que você quer aprender sobre por que você quer aprender sobre o exame do líquor? Saíram basicamente as mesmas respostas, ó, aprendizagem, Saquei. conhecimento específico, e uma parada que saiu muito foi citologia. O que é citologia? É o estudo da célula. O nosso avatar, ele gosta muito de ver microscópio. Ele tem muita dúvida. Quando ele põe a célula lá a lâmina lá no microscópio e vai olhar e sai aquela imagem com um monte de negocinho. Então, saiu aqui muito citologia, aprender citologia, aperfeiçoamento, Beleza, vai ali ter numa domínio. nova aba, escreve ali, abre uma nova aba de internet mesmo lá em cima, aí bota ali tag crowd, só para depois vocês escrevem aí tag, T-A-G, crowd, C-R-O-W, é isso aí, tag crowd,
que aí pode clicar nesse primeiro aí, porque aí você consegue jogar em nuvem de palavras a pesquisa como um todo e já vai aparecer para você em tamanhos qual que está sendo mais falada pela galera, né? Você consegue... Vai lá na pesquisa, por favor. Volta lá na pesquisa. Joga para uma planilha essas respostas aí. Era configurações, não era... Em respostas mesmo lá em cima, em respostas, clica em respostas para ver se aparece uma opção de... Aí, ó, isso aí. Criar planilha. Vai em criar. Aí você consegue selecionar a coluna dessa pergunta, copia tudo, vamos jogar lá para a gente ver uma coisa. Tá, para onde que ela foi? Clica na planilha agora ali para para ver se vai abrir já a planilha. Nessa onde, planilhazinha mesmo ali. Ali do lado, clica aí para ver se vai. Não foi possível vincular, será que é porque eu estou compartilhando? Não tem nada a ver. Não, acho que Deixa eu não. ver. Não. Agora foi. Foi? Beleza. Aí seleciona a coluna aí toda. Pode ser na pergunta H, né? Clica lá em cima no H, que vai selecionar tudo. Dá um Ctrl C aí e joga lá no Tag Crowd. Dá um Ctrl V. Muda ali embaixo para português, tá em English. Muda para português e aperta um visualizar aí. Conhecimento, aprender, análise, licor, segurança, técnicas, interpretação. Aí o que a gente faz, cara? Você falou lá o lance da citologia, que apareceu bastante, né? Aí até que ela não apareceu tanto. Tá ali, tá média, tá em cima de conhecimento ali, né? Foi na segunda, acho que foi na segunda, na próxima pergunta, aquela, o que você deseja aprender? Tá, mas para que eu faço isso aí? Você já tem algum criativo falando de citologia, por exemplo? Não. Então, tem que fazer um criativo. Se não der tempo para fazer para captação, faça para antecipação, faça para remarketing do replay, para remarketing de vendas. Outra coisa que está aparecendo muito aí, análise com segurança, técnicas para analisar com segurança o licor. Então, eu pego essas palavras elas vão ter que estar o tempo todo na minha comunicação, tanto do CPL, quando eu for construir meu script, construir criativo, remarketing, e-mail, mensagem no grupo do WhatsApp. Essas palavras são as palavras que eu não posso deixar faltar, porque são as palavras que saíram da boca da galera para essa pergunta do principal desejo. Então, isso aí tem que estar na oferta. Cara, assim que você entrar no nosso treinamento, você vai ter acesso a todas as técnicas para analisar com segurança os exames, você vai ter interpretação de laudos, você vai estar sempre à frente das atualizações do que diz respeito, né, ao conhecimento do licor. Estou falando aqui meio que de uma maneira bem... Mas eu estou lendo o que está aqui, sabe? Eu estou lendo o que está aqui. Então, isso aqui ajuda muito a construir copy para o webinário, mas também para qualquer outra coisa que vocês forem escrever. Quando eu vou escrever alguma copy, eu pego essas perguntas de desejo e dores e deixo isso aí aberto. Eu escrevi a cópia, eu fico olhando, eu estou usando as palavras? Não estou usando? Pum, vou o tempo todo colocando isso. E pegando insights aí para fazer criativo. Se citologia é uma parada que eles piram, eu pegaria um microscópio, pegaria lá o professor João, começando um criativo com microscópio. Estou vendo aqui a citologia dessa célula e, cara, pelo que eu estou analisando desse exame, aí eu usaria essas palavras aqui e falando da citologia, que é um negócio que eles gostam muito, que eles se interessam muito. Entende? Então, tem que usar e abusar disso. Pode voltar lá, se quiser lá botar em outra pergunta, se quiser voltar lá na pesquisa. Tranquilo. Cadê ela aqui, ó? Show de bola. Tem mais alguma coisa que chamou a atenção de vocês aí? Ou... Aqui, dificuldade. A dificuldade era que a pessoa falava citologia. Quer ver? Vamos pegar aqui. Então joga lá na nuvem de palavra lá para a gente ver. Aqui eu pode duplicar e criar outra ou apagar essa. Pode dar um Ctrl A aí que já seleciona tudo e... Olha lá, aí... células, a dor, né? A dor deles. Contagem das células, citologia, células, leitura, lâmina. É tudo a ver com o lance de analisar a célula.
Do cara pegar um microscópio e olhar. Tanto é que as nossas publicações que tem imagem de célula no Instagram, nossa, visualização dobra, triplica com relação a qualquer outro conteúdo. Quando tem uma imagem de célula lá, o cara para. Sim. Então tem que usar isso, cara, para essa antecipação ficar animal, tem que usar isso o tempo todo no Instagram, nos stories. Se ele tiver lá microscópio e tudo mais, começaria um criativo com microscópio. Cara, isso aqui te traz mais segurança ou mais pavor? Quando você tem que analisar uma célula, quando você tem que ver a citologia da parada lá. Você fica mais preocupado ou fica mais tranquilo quando você tem, né, que analisar uma célula e você está diante de um microscópio e de uma lâmina? Cara, isso tem dia e tem hora para acabar. Aí você entra ali no evento ou dá uma dica para o cara, ó, sabe por que as pessoas erram na hora de analisar uma contagem de células? Porque aqui no microscópio, aí já daria uma dica para o cara prática. Aqui no microscópio, essa regulagem aqui, a maioria dos analisadores que eu conheço, cara, eles cometem esse erro. O jeito certo de fazer isso aqui é assim. Ó, isso aqui é só a pontinha do iceberg sobre como chegar a Roma. No dia tal, horário tal, eu te espero lá para o nosso evento. E aí você junta o que ele falou que é a maior dor, junta o aparelho que ele automaticamente liga aquela dor, que é o microscópio, ensina alguma coisa para ele, fala como que ele está fazendo errado, é tipo o arquétipo, jeito errado, jeito certo, num criativo. Eu trago a grande dor, cara, você tem problema com citologia? Grande dor do cara. Trago ali o microscópio. Pô, o cara automaticamente vai se conectar. Fala o que ele está fazendo errado, fala como é que ele faz certo e faço antecipação para o evento. Aí o cara aparece. E aí depois eu posso fazer isso para um anúncio de remarketing de vendas, inclusive. Essa mesma estrutura, só que no final eu falo, olha, as inscrições estão abertas para você nunca mais ter dificuldade de fazer a identificação de uma célula e ter isso como seu diferencial. Saber como fazer uma contagem, saber como analisar a citologia lá da célula no seu exame e tal. As inscrições encerram hoje, encerram amanhã e vão embora, entendeu? Entendi, show. Show de bola, hein, Diego? Muito bom. Muito bom. E aí, cara, vamos dar uma olhada. No debriefão, ainda não está lá dores e desejos, né? Você deve estar preenchendo ainda, mas você já tem isso mapeado em algum documento? Não. Por quê? Não? Não, então, eu tenho no documento cadê? Aqui, ó. Essas dores e desejos a gente revisou, acho que é desse aqui, ó, Nishavatari Roma, certo? Uhum. Aqui, ó, dores. Deixa eu pôr daqui pra cima. Aqui, ó, dores. Só que aqui eu não lembro se eu revisei. Por quê? Eu não estou vendo aí citologia nem célula. Sim, não revisamos essa pesquisa, a gente não trouxe para cá, o documento foi feito antes de... Não tem problema. Mas aí que vem o lance. Isso aí é um documento mais importante para fazer copy, é o Dores e Desejos. E eu costumo, cara, imprimir esse documento e deixar na mão do meu expert. Por quê? Na hora dele fazer live, na hora dele fazer stories, ele tá sem ideia, ele não sabe o que fazer. Imagina que tá aí, principais dores. Não sabe como analisar a lâmina, a célula numa lâmina. É uma dor. Outra dor, não sabe identificar a citologia da célula. A gente viu lá, que é uma dor da galera. Outra dor, não sabe como usar o microscópio para fazer a contagem. É outra dor que está lá, está aparecendo bastante. Essas aí foram feitas antes, beleza. Mas a que está sendo falada pela galera tem que estar o tempo todo saindo da boca dele nos stories e na copy de vocês. Então, eu costumo imprimir esse documento, deixar ele do meu lado para eu escrever copy, para eu escrever criativo, só que tem que estar atualizado com a dor e desejo, de fato, do avatar. Essa primeira construção que a gente faz conversando com o expert, ela é válida, tá? Mas a mais importante e que vai fazer a gente acertar ou errar a nossa copy é o quanto a gente olha para a pesquisa que está rolando ali em movimento. E vocês têm um volume bom de respostas, então eu faria de novo aí essa... Inclusive colocando em ordem de hierarquia, tipo, qual que mais aparece? Cara, é a citologia ou é a lâmina? Não, é a citologia. Aí, e a outra? Porque quando vocês forem fazer o script,
vai chegar o momento lá da virada, do conteúdo para a oferta. E aí eu gosto de basicamente, dei o conteúdo para o cara e eu falo, olha, se você, cara, tá cansado, se você não aguenta mais, não ter argumento para debater com o médico, porque você não sabe, aí eu vejo aqui as dores, não sabe como analisar a citologia da célula, se você não sabe como fazer uma contagem, não sabe como isso, vou metralhando o cara. Cara, isso acabou. Isso tem hora para acabar. Eu quero apresentar para vocês agora uma forma de você ter o meu acompanhamento para, de fato, você ter... Aí eu vou para os desejos. Aí eu falo, cara, ter segurança na hora de analisar o líquor. Aí eu vejo quais são os desejos. Vocês estão prontos aí para ouvir o que eu tenho para falar para vocês? Vocês querem ouvir sobre isso? Aí os caras, pô, eu quero. O cara acabou de despejar as minhas principais dores. Acabou de despejar que uma oportunidade de eu ter o acompanhamento dele para ter os meus desejos. Eu quero ouvir sobre isso. Sacou? Então, a copy basicamente é construída com esse documento. A copy é construída com esse documento. Por quê? Porque a super promessa ela vai estar ligada a esse documento. A história, o tempo todo, quando eu for trazer a história do professor João, eu vou falar de momentos onde ele ainda tinha essa dor ou de quando ele alcançou o desejo. Então, assim, a virada do João, por exemplo, ele vai ser um profissional que tinha essas dores aí, que tinha dificuldade da contagem da célula, só que ele descobriu um método que agora ele tem a vida dos sonhos do cara, que é o desejo ali. E aí ele entra no conteúdo. No conteúdo, ele o tempo todo, se ele for falar ali do jeito certo e do jeito errado, ele o tempo todo vai ficar batendo aí nas dores que o jeito errado traz, né, e nos desejos que fazer do jeito certo vai proporcionar para eles. Depois ele vai despejar dores e desejos e fazer a virada, o gancho para a oferta. E na oferta, todos os módulos do treinamento estão ligados a um desejo. Cara, ó, eu vou apresentar para vocês agora como que vai funcionar o nosso acompanhamento. No módulo 1, cara, eu vou te apresentar todas as possibilidades de análise de líquor com a lâmina XYZ. Cara, só nesse módulo você vai ver que é possível. Aí eu vou lá nos desejos. Sobe um pouquinho para a gente ver um desejo ali, mesmo que não seja atualizado. Ah, é descendo. Pode ser em aspirações. Cara, no módulo 1, cara, você vai entender todos os equipamentos necessários para saber fazer o exame de líquor, os tubos corretos, o fluxo certo. Você vai saber interpretar o exame, cara, com maestria, tá? No módulo 2, você vai aprender tal coisa, e você vai ver que vai ficar fácil você saber cobrar pelo exame do líquor. Você vai conseguir... tá vendo? Esses desejos, eles estão... Ainda tem que dar uma melhorada. Sim, mas sim. eu só quero trazer para vocês que esse documento de dores e desejos... Pô, tomei um choque aqui. Ele é crucial para a construção de tudo. E por isso que ele tem que estar mega atualizado e conectado para o tempo todo vocês falarem sobre o que está aí. Se vocês falarem sobre o que está aí, juntar isso com o conhecimento técnico do João e prometer levar os caras para Roma, é o que eles querem comprar. Eles só querem alguém que entenda tecnicamente do assunto, que conheça as dores e desejos deles e prometa a eles chegarem no lugar que eles querem chegar. Agora, se eu não conheço as dores e desejos, eu só tenho conhecimento técnico. E aí até tem uma Roma, mas agora o segredo está aí. O segredo está em estudo profundo do avatar e usar isso o tempo inteiro na comunicação, atrelado ao conhecimento técnico. Aí vem técnica, aí vem o ensinamento, aí vem uma dica. Só que isso é o menos importante no final das contas. O mais importante é explorar com força as dores e desejos. Como que o Érico vende um insider? Ele não ficou falando lá de parte técnica, tráfego, página de captura, que você vai ter que escrever o webinário, não. Ele só falava assim, cara, você quer ter liberdade, você quer fazer 6 em 7, você quer ter isso? Mas eu sei que você tem insegurança, mas só que você vai ter uma pessoa do meu time, um faixa preta, que vai analisar seu lançamento e tal. Ele sabe das inseguranças da galera, sabe das dores, desejos, dos medos, e o tempo inteiro vende ali a Roma, né? Vende a Roma. Então, o que vocês têm que fazer na copy? Saber muito bem as dores e desejos e o tempo todo o João vendendo a Roma. Só que se aí tiver desalinhado, aí ferrou. Sim. Sacou? Eu nem... Ser bem sincero. A ideia que eu tinha né, era uma das perguntas.
como conhecer de fato o meu avatar e como utilizar essa pesquisa, porque a pesquisa Foi ela você que sempre colocou lá no Circle uma pergunta? foi, marquei você. Eu vi hoje, cara, eu ia responder hoje, aí eu vi que era Caio. Eu falei, pô, mas eu não fiz nenhuma análise de um Caio. Aí eu vi que tinha análise de um Caio hoje. Falei, porra, eu acho que deve ser o mesmo cara. Você perguntou exatamente isso, de como que eu analiso uma pesquisa. Isso. Porque Você olha para assim, os comentários dos alunos, né, e tudo mais. isso mesmo. Então eu vou te responder aqui ao vivo. Uma das coisas é isso, essa pesquisa em tempo real do avatar, a pesquisa do aluno, que vocês vão fazer, como eu te falei, tem que ter as perguntas que eu perguntei pré-lançamento ali, né? E é claro que eu vou Sim, colocar mais algumas outras. Né? O que te fez show. tomar a decisão de entrar no treinamento? Quais são as suas expectativas, aspirações, né, no nosso treinamento e tudo mais. Mas uma coisa você tem que tomar muito cuidado. Quando você começar a ter respostas dos alunos que compraram, você vai ter respostas de duas pessoas, embora elas pareçam ser as mesmas. Você vai ter a resposta de quem entrou no evento e você vai ter a resposta de quem comprou o treinamento. E parece que a resposta do cara que compra vale mais do que a resposta do cara que não compra. Porque, pô, o cara que compra é que eu quero ouvir. Eu quero saber mais desse Tá bom. cara. Só que isso é um erro. Por quê? Quando você fizer o próximo evento, você vai fazer o próximo evento para quem comprou ou para quem ainda não comprou? Para quem ainda não comprou. Então tem que tomar cuidado, porque o cara que compra, talvez ele fale desejos e dores de uma pessoa, da mesma pessoa, mas num momento um pouco à frente de quem ainda não comprou. E se você começa a produzir conteúdo, comprou, talvez os desejos e dores dele sejam desejos e dores sofisticadas demais para quem ainda não comprou e não conecte com o cara que ainda não comprou. Então, não sei se eu vou dar um exemplo aqui do nosso nicho de investimento. Eu olhava muito para a resposta do nosso aluno, para fazer conteúdo e para fazer minha copy. E aí o meu aluno falava que ele queria ter uma renda passiva, ter um patrimônio no Brasil e no exterior, receber dividendos. Eu comecei a gerar conteúdo e escrever copy e fazer promessa sobre isso. O cara que me pagou. Sim. Só que não estava tendo conexão, o lançamento não estava indo tão bem quanto a gente queria. E aí eu resolvi juntar o time todo e olhar a pesquisa do lançamento, de quem não tinha comprado ainda. Sabe quais eram os desejos de quem ainda não tinha comprado? Os caras queriam ter um carro melhor, uma casa melhor, viajar mais, gastar dinheiro. Só que quando o cara compra, ele entende que gastar dinheiro atrasa a vida dele, os objetivos e tudo mais. O cara muda, assim, coisa de 1, 2 semanas, uma aula que o cara assiste, o cara já não quer mais ter casa. Pelo contrário, ele quer vender casa dele, investir em fundos imobiliários. Então, se você produz o conteúdo para o cara que já comprou, às vezes bate, tá? Às vezes é o Cara, mesmo eu ia desejo. cometer esse erro. Meu olhar estava muito voltado para o cara que já comprou. Eu rodei até uma pesquisa com os alunos dele e eu já estava com essa visão. Você tirou um erro que eu ia cometer. Obrigado. Porque, assim, de repente, os alunos dele não têm mais nenhum problema com citologia. Sim, não tem. E Eles aí o falam cara outra que quer coisa. comprar de você, ele quer ouvir que o problema dele com citologia vai ser resolvido. Só que aí você olha a resposta dos alunos, os caras falam que estão preocupados com DNA, sei lá. Aí tu fala, não, velho, aqui no treinamento vai aprender tudo sobre DNA. Eu falo, cara, mas eu quero saber sobre citologia, velho. Não quero saber sobre DNA. Sim. Entendeu? Caraca, obrigado, hein? Entendeu? Sim, perfeitamente. E assim, Perfeitamente. eu não estou falando para não ouvir os alunos, tá? Os alunos são muito importantes também. Só que tem que tomar cuidado que quando eu estou escrevendo para não aluno, eu tenho que saber qual que é o desejo e dor do não aluno. O Érico, hoje, quando ele vai dar uma palestra lá no Platinum, ele fala sobre criação de equipe, sobre internacionalização do teu produto e um monte de coisa que é para quem está na faixa preta. Se ele falar isso no Instagram, o cara que está querendo começar no digital vai falar, aí, velho, o que esse cara está falando? Entende? Então tem que Sim, saber entender os momentos diferentes do teu aluno, do teu lead, do teu avatar, para você ter a comunicação assertiva para o momento dele. sim, show. Entendi perfeitamente, cara. Obrigado. Vamos lá. Cara, acho que eu já acabei respondendo algumas perguntas, mas você falou que tinha
algumas perguntas aí para mandar. Pode ir mandando aí que a gente vai... Sim, eu quero ouvir de você, porque assim, o meu irmão participou de um plantão semana passada e trouxe uma clareza muito forte para a gente sobre como fazer um conteúdo, né, que desperta ali talvez atenção, mas o principal é a oportunidade e não entregar um como, já que o meu especialista, ele é, cara, é muito bom, ele é muito técnico e ele entrega o como, os caras saem comemorando da live que resolveu o problema dele. Então, eu quero ouvir de você como que você faz isso, né? Porque talvez a maneira como você responda, enfim, vai dar algum insight aqui, vai trazer alguma coisa nova pra gente. Conseguiu entender? Me fiz entender? Cara, mais ou menos, porque para mim, cara, isso daí é um pouco subjetivo, assim, como não entregar um como. Eu acho que num conteúdo raiz, isso depende de especialista para especialista, mas em alguns conteúdos a gente entrega alguns comos, sabe? E eu acho que tá tudo bem, e eu acho que ninguém deixa de comprar um produto e resolve o problema com uma live e tudo mais. Eu sou muito a favor de entregar o nosso melhor conteúdo e não se preocupar tanto com será que eu entreguei só o como, eu entreguei só o quê, eu entreguei só... Cara, todos os treinamentos que eu comprei até hoje, eu comprei quando os caras me entregavam todos os comos possíveis, mas eu queria o acompanhamento daquele cara. Aqui Entendi. na agência, a gente tem muito essa pegada de que o acompanhamento, o feedback, é muito mais importante do que o conteúdo que tem dentro do treinamento. Então, estar perto do nosso especialista, ter feedback, ter ali a oportunidade de tirar dúvida, a gente vende muito mais isso do que o conteúdo técnico, por si Entendi. só. Então, a gente aqui não se preocupa muito com essa, será que eu não estou entregando demais? Eu não conheço ninguém que esteja entregando demais e que esteja deixando de vender por isso, sabe? Eu acho que às vezes a pessoa não está vendendo e aí ela fala, a gente não deve estar vendendo porque eu estou entregando muito como. Mas todo Entendi. mundo que eu vejo entregando pra caramba, tá vendendo, velho, sabe? E aqui a gente não tem muito essa preocupação assim, cara, será... O que eu tenho muita preocupação, né, quando eu vou entregar conteúdo, é sempre ver se o meu conteúdo está alinhado com dores e desejos do meu avatar. Porque é muito fácil deixar na mão do meu expert uma coisa que aconteceu com a gente, tá? O expert, ele vai conversar muito mais com alunos do que com não alunos. Porque ele tem mentorias, tem os encontros ao vivo com alunos, o nosso expert toda semana bate papo com o aluno. Então, ele acaba esquecendo quais são as dores e desejos do não aluno. E aí comete aquele erro que eu te falei de olhar para a pesquisa. Quem induziu a gente a errar foram os nossos experts. Porque quando eu perguntava para ele, e aí, o que a galera mais gosta de ouvir? Ele falava, sabe o quê? O que os alunos falam para ele o tempo inteiro. Então, a gente, como estrategista, tem que estar o tempo todo preocupado em trazer os temas que são temas do cara que não é aluno ainda. Entendi. Isso eu me preocupo. Por exemplo, no lado do investimento, o nosso especialista estava falando muito de renda passiva, de investir no exterior, de ter um patrimônio de tantos mil-reais. E o cara que não era nosso aluno só queria, ter uma vida melhor para a família, um carro melhor, uma casa. E aí o nosso especialista não mostrava a casa dele no dia a dia, não mostrava o carro maneiro que ele tem, não mostrava as viagens dele, só ficava mostrando o patrimônio e a renda que ele tinha. Conectava muito com os alunos, mas conectava zero com quem quer ser aluno. Quando a gente começou a mostrar o carro dele, a casa dele maneirona, ele viajando, ele comprando, que é o desejo do avatar, cara, o conteúdo começou a ter mais tração. Entendi. E não tem muito a ver com como, tem a ver com dor e desejo da galera. A galera que está do outro lado, ela quer olhar para o seu expert e falar, cara, eu quero ser igual a esse cara. Esse cara é uma inspiração para mim. Né? Eu quero ter a vida que ele tem. Eu quero poder, né, usufruir das coisas que ele usufrui. E isso se mostra muito mais quando você mostra que o cara que está ali à frente já tem os desejos e já se livrou das dores, do que na parte do conteúdo técnico. O conteúdo técnico ele só serve para tirar o cara da dor e botar o cara no desejo. Isso que tem que... Cara, se o conteúdo é um conteúdo de como, se é um conteúdo de para quê, para quem, do quê, para mim, no meu caso, não faz tanta diferença. Tá?
Eu acho que isso daí eu acho que vão ter conteúdos que eu vou ter que acabar entrando num como, eventualmente. Vão ter conteúdos que talvez eu não entre tanto, mas eu não gosto muito de ficar assim, não, cara, eu vou esconder o jogo, se eu mostrar o como as pessoas não vão comprar e tal. Se você for ver o conteúdo do Érico, o fórmula de lançamento, tá todo lá nos podcasts, tá tudo... né? Tem lá um monte de conteúdo de como fazer um lançamento. Sim, Construir uma audiência. não tá organizado, né? Não está organizado, não tem feedback, né? Não tem acompanhamento. O que tem no Insider? Pô, tem acompanhamento, tem uma comunidade, tem os caras que te acompanham ali individualmente, seu navegador, análise de alguém. Então, as pessoas vão comprar muito mais a proximidade com o professor do que o conteúdo dele. Entendi. Então, a minha opinião é essa, não chega a ser uma resposta de como que eu faço para Não, evitar mas, como, tá? Mas claro, vai dando umas ideias, faz sentido, sim. Uma outra pergunta. Cara, nós temos 31 módulos. Por quê? Porque ele sintetizou tudo que ele aprendeu, inclusive até como montar um laboratório, uma empresa dentro do curso. 31 módulos o cara não vai ver. E o cara, quando eu falar é igual uma resposta que eu tive na comunidade. O Érico não fala que tem 121 aulas de tráfego, né? Ele fala que tem um bônus lá de tráfego no Fórmula para resolver ali uma dor e uma objeção do cara. E como que você lidaria com isso? Eu tenho 31 módulos, sintetizaria tudo em 8 módulos, e aí um insight que eu já tive, que você acabou de falar, quando eu for falar esses módulos, descrever os meus entregáveis, eu voltar, obviamente, quando eu for descrever cada módulo, voltar para o desejo do cara ali, né? Mas você diminuiria, você já teve experiência de falar tanta coisa assim, porque é muita coisa ali, é uma coisa que eu vou discutir com ele hoje, daqui a pouco, para ver como que a gente pode redistribuir isso menor, porque o cara não vai me ouvir falar 31 módulos. Eu acho que eu não falaria módulo por módulo, não falaria 31, senão isso ia dar quase meia hora falando de cada módulo. Eu sintetizaria na hora de comunicar os principais módulos, talvez ali 4, 5 módulos que sirvam para o mesmo objetivo, no final das contas, né? Seja para fazer uma análise melhor do líquor. Só que são várias etapas, né? Cada módulo é sobre uma coisa. Então, assim, tem que tomar esse cuidado ali na hora de desenvolver o script, de sintetizar no script. Não sei se precisa sintetizar dentro lá do treinamento, mas de sintetizar ali, são 31. Cara, eu consigo separar isso em 6 blocos de 5, ou em 5 blocos de 6, onde o meu método passa a ter 6 pilares principais, e dentro de cada 6 pilares tem aproximadamente ali 5 módulos que balizam esse pilar. Tá? Então, vamos imaginar que, o Érico, ele ensina lançamento. E ele fala que para você fazer um lançamento, você tem que ter audiência, você tem que ter produto, você tem que ter evento, você tem que ter tráfego e você tem que ter pós-venda. E aí, cara, dentro desses 5 pilares, eu vou te ensinar tudo. Só que eu não estou explicando que nesse pilar 1 aqui tem um módulo, tem 4 módulos ou 5 módulos. Vocês podem, de alguma maneira, sentar com ele e tentar entender quais são os pilares para que o cara chegue a Roma. E aí, dentro desses pilares, na hora de explicar ali os módulos, você meio que fazer uma junção desses módulos ali, na hora de explicar a oferta. Mas não necessariamente passar módulo a módulo. Eu acho que não faria. E sobre a pessoa estudar ou não estudar, ninguém precisa estudar seu curso todo. E as pessoas não vão estudar seu curso todo. Eu nunca assisti o Fórmula de Lançamento por inteiro. E é até um orgulho, talvez, nosso, querer que o aluno faça tudo. As pessoas têm que assistir o suficiente para ter a transformação. Alguns chegam no 6 e 7 vendo 3 módulos. Alguns vão aprender a analisar, fazer a análise do líquor. Com o primeiro módulo, o cara vai assistir e vai resolver o problema dele. A gente não quer que o cara faça o curso até o final. A gente não é faculdade. A gente quer que o cara chegue a Roma. Se ele assistir 5 desses 30 e chegar a Roma, estou feliz com ele. Se ele assistir 10, 20, 25, né, não faz tanta diferença assim. É claro que a gente faz com todo carinho para o cara assistir tudo e tudo mais, mas nem todo mundo vai assistir tudo. Tenho certeza que vocês não assistiram Fórmula por inteiro também e estão aí fazendo o lançamento. Tá?
Então, eu acho que dá para, na comunicação, você conversar com ele, de talvez separar isso em pilares do método, e não passar pelos 31, entendeu? E meio que organizar isso de uma maneira que o cara, que faça sentido lógico, na cabeça dele explicando, pô, o sentido lógico é, cara, princípios básicos do LICO. Cara, nesse módulo, tal, análise e coleta. Outro lá, exames e, sei lá, outra coisa. Negociação e relacionamento com outros profissionais. Laboratório e montagem de estrutura. Então, assim, e aí, quantos módulos tem dentro de cada um ali? Não tem problema nenhum. É claro que aí depois, cara, com o tempo, pô, 31 é demais, cara. Vamos sentar, vamos reorganizar nosso treinamento? Vamos consolidar isso, vamos reorganizar e fazer 6 grandes módulos. Mas eu acho que isso não é um parafuso que vocês têm que se preocupar em apertar agora. Sabe? Eu acho que isso de melhorar o produto, de condensar, de ficar mais assim, fácil de degustar, né, ali para o aluno, é uma coisa que vocês podem depois sentar. Mas isso não é uma parada que eu perderia, não é perder, né, mas tomaria tempo de vocês agora. Acho que tem muito mais a ver com copy, antecipação para esse evento, se preocupar bastante com a comunicação focada nas dores e desejos do avatar para vender a Roma de vocês. Eu acho que esse é o que vocês têm que gastar a energia de vocês agora, entende? Uhum. Entendi, sim. Tem alguma outra coisa que você viu aí, que você falaria, algum outro ponto? Minha? Desse início de debriefing que a gente começou a preencher, vi que você Cara, olhou o início do perfil dele. deixa eu olhar aqui, mostrar para vocês. Para mim, cara, isso aqui é a parte mais importante de qualquer negócio, tá? O conhecimento que você tem do avatar de vocês. E é muito negligenciado pela maioria das pessoas, porque é um dos primeiros módulos do Fórmula de Lançamento. E aí tu faz isso lá atrás, lá no começo, e depois você acha que o mais importante é o lançamento. Só que se você fizer um lançamento sem olhar para isso aqui o tempo inteiro, cara, pra você ter ideia, nosso editor de vídeo, a gente imprimiu essa parada para ele. Por quê? Eu não quero que ele coloque nenhuma headline que não contenha alguma palavra de dor e desejo do meu avatar. Eu não quero que ele tire nenhum nugget de um raiz que não contenha uma dor e um desejo do meu avatar. Porque muita gente tem esse problema. Pô, quem está definindo o meu conteúdo é o editor de vídeo. Ele pega uma live de 1 hora e ele corta o melhor momento de respiração do meu expert. Quando o cara respira, ele corta e é um conteúdo que não está alinhado. Porque falta direcionamento nosso com ele. E não só com o editor de vídeo, mas com a pessoa de social media, com todo mundo. Então, deem bastante atenção para isso. E aí, à medida que vocês forem trazendo pessoas para trabalhar com vocês, todo mundo tem que assim, internalizar quais são as dores e desejos do cliente de vocês. O teu expert, quando ele for fazer stories, quando for pensar em conteúdo, quando ele for falar sobre licor, ele tem que estar o tempo inteiro olhando para isso aqui. Isso aqui é constante, né? Atualização constante. Então, o tempo todo pode estar sujeito a alguma mudança. Aí, aqui para frente, não tem muita coisa. Vocês já escreveram o script, o webinário? Sim, a gente escreveu, ele gravou inclusive a parte da história para a oficina hoje de história, mas não fomos selecionados, mas sim, está escrito e algumas alterações que você falou aqui eu vou acabar fazendo, mas sim, está escrito sim. Beleza, e tem prova? Ele já tem alguma prova de alguém que Tem, ele se ajudou? você quiser eu posso mostrar. Pode mostrar? Aí. Pode sim. Tá. Isso daqui, ó, é o melhor que a gente tem no momento. Ó. Boa noite a todos. O som tá, né? Coloquei lá. Tá. Boa noite a todos. Eu me chamo Bruna, sou farmacêutica bioquímica, moro em Vitória, no Espírito Santo. Eu também tenho formação em citologia clínica, pós-graduação, e também um tanto quanto desesperada por ver como eu trabalhei de forma errada com o líquor, né? Eu sempre tive aquela ideia que líquor era basicamente indicado para casos de meningites, né, suspeitas, e hoje eu vejo quantas patologias podem estar associadas.
Eu não tinha noção da existência dos Hypergramas, dos outros exames associados à amostra do líquor. Então, isso me deixou totalmente fascinada com o líquor. Então, hoje, quando eu estou no trabalho, que eu recebo a amostra de líquor, que até então eu ficava desesperada, preocupada, hoje eu fico entusiasmada com a amostra que chegou. Isso acrescenta para o médico, isso acrescenta para o paciente, e eu acho extremamente necessário. Tá legal. Essa é uma delas, ela só não, como essas provas são que ele já tinha, né, a gente está utilizando. Ela não falou a Roma, mas essa daqui fala um Olá, pouquinho. meu Ó. nome é Bianca, sou biomédica, sou habilitada em análises clínicas pelo Centro Universitário Barão de Mauá. Durante todo o meu período de formação profissional, eu sempre senti a necessidade de me aperfeiçoar mais, de buscar detalhes que eu sabia que iam fazer a diferença lá na frente, para um diagnóstico mais preciso e também consistente com a clínica do paciente. E foram justamente esses detalhes que a Masterclass me proporcionou. A possibilidade de correlacionar os dados clínicos do paciente, a análise do líquor, seja com a citologia, com a bioquímica, com a imunologia, com a microbiologia e também a análise dos Hypergramas me trouxeram uma maior segurança para a emissão de laudos fidedignos e também frente a qualquer questionamento que pudesse ter. Essas são. A gente até tem um cara que está num laboratório, mas sabe quando é melhor você, ao invés de fazer reforma na sua casa, você derrubar a casa, fazer uma casa nova? Foi mais ou menos isso, com o vídeo, mas o vídeo era bem legal, porque ele estava no laboratório, enfim. Essas são as duas provas que a gente tem. Tá, cara, fala sobre ter mais segurança, né? Fala sentir mais segurança em fazer os laudos e tudo mais. E na Roma fala, né? Te ensina a ser seguro e preciso nas análises. Isso, é que ela falou uma palavra no início e uma no final. Acho que tá tudo bem, né? Porque vocês não coletaram a prova já antes de ter a Roma. Isso daí é meio que comum no começo. E assim, é uma Roma um pouco complexa, assim, ser seguro e preciso nas análises do líquor para diversas patologias além da meningite. Bem difícil vocês conseguirem um depoimento que fale: agora eu me sinto seguro e preciso nas análises do líquor para diversas patologias além da meningite. As pessoas não falam assim, né? Sim. Não é uma Roma. Então isso é até um ponto, vocês ficarem ligados, à medida que surgirem mais provas, tenta observar quais são as palavras que mais saem da boca das pessoas, para talvez vocês fazerem pequenos ajustes de palavrinhas aqui, para que a Roma de vocês seja aquilo que sai da boca deles e não vocês tentarem encaixar o que sai da boca deles na Roma. Tipo, é meio confuso isso, né? Mas eu prefiro escrever a minha Roma pelo que sai da boca deles do que escrever uma Roma e depois ficar tentando fazer com que as pessoas falem algo que não é natural que eles falem, sabe? Que sai da boca deles com naturalidade. Mas eu não acho também que isso aqui seja um problema que vocês deveriam gastar tempo agora. Não é um parafuso que, isso aqui vai fazer a diferença no lançamento de vocês, porque essas duas provas aí, é claro, se tivesse mais provas, seria melhor? Sempre. Eu costumo dizer que o objetivo, né, o que faz você chegar no 6 em 7 é a quantidade de provas que você tem. Tá? Então, eu nem penso em ganhar dinheiro nesses lançamentos. Eu penso em ter a maior quantidade de alunos para ter a maior quantidade de provas, que isso que vai fazer eu ter dinheiro. Ganhar dinheiro com 6 em 7, com múltiplos 6 dígitos. A gente só começou a fazer 6 dígitos, múltiplos 6 dígitos, quando a gente tinha múltiplos dezenas de provas. Porque aí eu conseguia quebrar a objeção de tudo quanto é lado. Sacou? De tudo quanto é jeito, de quanto é tipo. E aí foi meio que... tinha uma correlação, era proporcional. Quanto mais depoimentos eu colocava no meu CPL, mais a gente faturava. Aí conseguia mais depoimento, mais faturava, sabe? Até chegar a um lugar ali que já não adiantava mais, botar depoimento que também, né? Se fosse só isso. Mas, cara, o que fez a gente chegar no 6 em 7 foi copy. E quando eu falo copy, são duas coisas. Conhecimento profundo do avatar, dores e desejos, usar isso o tempo inteiro na comunicação, na headline do editor de vídeo, na legenda, nos stories, na caixinha de pergunta, no e-mail, na mensagem do WhatsApp, esse conhecimento profundo que a gente falou bastante aqui, e a quantidade de depoimento que eu tenho
para usar na minha copy e para usar nos meus criativos de remarketing, para usar em tudo que eu preciso. É isso que faz você chegar em 6 dígitos. Aí, para chegar nos múltiplos 6 dígitos, já começa a fazer diferença equipe e tráfego, né? Para chegar em 7 dígitos também. Agora, 6 em 7 é copy. Entendeu? É copy. Porque você precisa de pouca gente para fazer 6 dígitos com um produto de R$ 1.500. Sabe? São menos de 100 vendas, né? Deve ser ali umas 70, 60 vendas. 70 vendas. 70 vendas. Para você convencer 70 pessoas, colocando aí, tu tem aí, já tem 1.000 leads orgânicos, 1.000 leads somando orgânico com... É questão de monte e montão. Talvez nesse lançamento, se vocês converterem 1%, né, vai fazer ali 10 vendas, daria R$ 15 mil. Quanto vocês estão investindo? 5. 5. Então, faria 15 mil. Aí no próximo, ao invés de investir 5, já bota 10. Aí ao invés de 1.000 leads, já consegue talvez colocar ali 2.000 leads. Aí já faz 20 vendas. Então, assim, é meio que não tem como fugir, né, da proporção de quantidade de lead, taxa de conversão. É claro que, vocês podem converter mais de 1%? Podem. Tem uma demanda reprimida, é um produto único no mercado, ninguém fala disso no Brasil. Então, usem isso na copy também. Porque pode passar ali de 1, botar 1,5%, 2%. Vocês viram lá que com o PC vocês converteram 1%, que é a média de mercado. Só que tem um monte de lançamento aí que converte 2, 3. A média dele, ele fez 4 lançamentos. A média dele é 3%. Aí. Mas ainda assim a gente alinhou a expectativa com ele, né? Sim. Mas ainda assim a gente alinhou. Mas Mas ele a vendia média esse dele... ticket mesmo, o mesmo produto? Tudo a mesma coisa? Então, não, 997 por medo, mas eu não vou falar que é o mesmo produto, porque a gente vai tirar, que nem esse módulo de empresa que eu te falei, de montar uma empresa, a gente vai tirar algumas coisas, porque não tá ali no desejo do avatar também, né? Então, tá lá e ninguém usou. Uma aluna dele usou, montou um laboratório, virou empresária. Bota isso de upsell, Depois. Sim, esse upsell, é o com ticket maior, né? Bota um upsell, o cara comprou, cai numa página, ei, quero falar com você que tem a intenção, ou talvez já seja empresário. Então, se você não é empresário, não quer ser empresário, esse vídeo não é para você. E aí, faz a oferta. Isso, o objetivo era a gente colocar isso, vender para alunos, né? Porque eles meio que, digamos assim, chegaram à transformação e para dar um passo além. E Pode ser. já te adiantando, qual que foi a ideia que a gente teve do downsell também? A gente vai fazer o semente na quinta. Agora, como tem muita dor de citologia ali, ele tem um curso só de citologia, que ele vende a 497. Então, para a galera que não entrou, a gente tem a intenção de abrir uma live na segunda, que o carrinho ainda vai estar aberto, e para a galera que não entrou, a gente oferecer esse curso de citologia, que é Cara, dor não faz de... com o carrinho aberto não, velho. Espera fechar o carrinho. Quer fechar? Tá. Porque o principal objetivo de vocês, como eu falei, é conseguir provas desse produto. Então, quanto mais pessoas entrarem nesse produto, melhor para conseguir prova, melhor de faturamento também, que é 3 vezes o preço de citologia. E tem a galera que deixa para comprar no último dia. Eu esperaria fechar o carrinho, faria o downsell depois, para tentar enxugar ao máximo a venda do produto principal, entendeu? Entendi. E o único produto comparável, mais ou menos, tá? Porque tudo que tem no nosso produto não tem nesse curso, é um curso de R$6 mil, que é um cara do Einstein, né? E ele tinha esse medo de subir esse ticket dele, que ele sempre ancorou nos lançamentos dele. É 1.997, mas eu tô dando um desconto, vai ser 997. E aí, com bastante conversa, a gente conseguiu jogar para 2.497 e para quem comprar hoje é 1.497. Vocês vão dar desconto só no primeiro dia? Isso que eu ia falar. Eu sei que o pessoal do Insider, do Fórmula, enfim, do Érico recomendou, só dá desconto quando virar faixa marrom e etc. Mas eu acho que o nosso caso é um caso, da minha percepção, um caso diferente. Por quê? Porque é uma parada que, para profissional, a galera, segundo ele, a gente vai ver na pesquisa quando a galera comprar, ganha bem, tem 2, 3 empregos, então a galera, muitos ganham mais de R$15 mil, né? E
E o objetivo vai ser escalar esse valor nos lançamentos. Então, hoje vou oferecer por 2.497, ó, para quem comprar agora, um 497. Então, o que vai acontecer, Diego? Eu vou só ficar com um 497 no primeiro dia. E eu tenho medo de... Tem gente que me mandou mensagem, eu vou estar de plantão nesse dia. Eu posso assistir no dia seguinte? O cara mandou mensagem no particular, no WhatsApp. E aí, no segundo dia, vai dar 2.497. A intenção era abrir uma live para fazer uma aula inaugural com o carrinho aberto. E aí, quem não entrou, naquele momento, ao vivo na aula, pode entrar um 497. Eu acho ruim voltar com a palavra ao vivo. Ele voltar Tá com a bom. palavra ao vivo. Tá bom. E eu acho ruim também, no primeiro lançamento de vocês já irem com o pé na porta de dar o desconto só na primeira noite ali. Entendi, tá bom. Entendeu? Assim, eu não acho ruim dar o desconto, mas eu deixaria esse desconto direto, velho. Entendi, show. Entendeu? Fechou. Tipo Fechou. assim, ó, velho, as inscrições vão até segunda-feira. Quem comprar hoje, o que você pode fazer? Para quem comprar ao vivo ali com vocês, talvez levar o curso de citologia. Quem comprar ao vivo. Uhum. E aí, se o cara chegou na sexta-feira, pô, eu não comprei ontem e tal, ó, cara, consigo manter o desconto para você ainda tem um desconto. Entende? E aí nem falo mais de citologia. Agora, eu acho complexo porque se vocês não tiverem a conversão, vocês imaginam no primeiro dia, por questões de plantão, por questões de comparecimento, vocês não vão ter o final de semana para trabalhar o replay com um desconto de R$1.000. Aí, eu iria para 2 caminhos. Ou, beleza, eu falo, não, eu vou dar o desconto só ao vivo e eu vou comprar esse risco, mas a minha equipe de recuperação vai entrar em contato com todo mundo e no 1 a 1 eu vou liberar o desconto se a pessoa comprar comigo naquele momento. Entendi. Porque o expert não pode voltar com a palavra, mas a equipe de vendas pode flexibilizar. Entendi. Entendeu? Agora, eu acho ruim você prometer na quinta e ele na segunda-feira voltar atrás lá com todo mundo, quem comprou na quinta-feira. Agora, a equipe de recuperação, ela tem flexibilidade para negociar. Então, eu tô falando com você, mudou para 2.500. Não, mas se você fechar comigo agora, eu vou falar aqui com o meu gerente, com a pessoa responsável, vou conseguir o desconto para você. Você vai fechar agora? Ah, vou fechar agora. Vou liberar para você. Toma aqui o link, 1.500. Eu só tiraria o desconto se eu fosse pegar forte na recuperação e dando o desconto no 1 a 1, no privado. Mas eu prefiro dar esse desconto de R$1.000 por mais de um dia ali só do ao vivo. No mínimo, eu daria para quinta e para sexta, no mínimo. Tá bom, entendi. Tá? Eu acho bem arriscado vocês fazerem isso no primeiro lançamento, porque vocês não sabem como é que vai estar o comparecimento, tem esse lance de plantão, e aí, pô, imagina. Vocês querem vender 1.500 também, não querem? Sim, queremos Porque, vender assim, os cara, 70, né? Sim, e assim, cara, te falar, quando dá desconto, a experiência que a gente tem aqui, depois a gente não vende nada a 2.500 não, velho. Entendeu? Tá bom. Para quem assiste, ou para quem ficar sabendo, para vender depois sem o desconto, a gente só vende na negociação no 1 a 1. É raro o cara doidão que vai lá, o cara fala, vou deixar para comprar na próxima, velho, R$1.000. Tá doido? Entendi. Como a gente tem outras prioridades, né, gastar energia em outras coisas, acho que vamos manter essa ideia que você falou, 1.400 e beleza, e ainda assim... Mas eu vou te dar R$1.000 de desconto para essa turma. Isso, com desconto. E aí, recuperação a gente vai pegar mesmo assim. Vai chamar E aí, se quiser diferencial para quem comprar ao vivo, traria algum bônus extra, esse curso para abrir uma empresa, o curso de citologia, um encontro no final de semana com o professor para falar só sobre citologia num sábado pela manhã, um workshop online com ele. Aí vocês pensam num bônus para o cara tomar a decisão na hora, que seja um bônus animal, mas tirar o desconto já para os outros dias, vocês vão ficar meio de mãos atadas ali para negociar, pode ser ruim, entendeu? Entendi. Não, e lembrando, a gente está no jogo aqui de vender o máximo de quantidade possível. Eu prefiro que vocês vendam 3 cursos a 1.500 do que vender 2 a 2.497. Assim, eu prefiro 3 pessoas dentro, entendi, sim, com chance de ter mais prova, do que vender menos nesse momento que vocês estão hoje. Talvez um pouco mais adiante, é melhor vender R$50.000 em vendas com menos alunos para ter menos suporte
porque eu já não estou mais tão preocupado assim com provas, mas nesse momento, quanto mais volume de aluno entrando, melhor. Show. Para prova, Não, né? Para tudo. beleza. Beleza? Consegui ajudar Beleza, vocês? cara. Muito, cara. Obrigado. E vira e mexe, eu vou te dar um trabalhinho lá. Eu posto um negócio e marco você lá. Cara, me marca, ou então até me manda no direct, cara, lá no Circle. Pode mandar. Eu olho pelo menos uma vez por semana, eu tô sempre dando uma olhadinha. Hoje eu ia responder lá, velho. Eu falei, só que aí eu vi que a navegadora respondeu. E aí eu fiquei com essa dúvida. Eu falei, eu acho que é o Caio que eu vou falar hoje. Porque eu vi lá Caio, eu falei, porra, é hoje. Se não for, eu ia lá responder. Mas eu vou dar como respondido aqui, então. Não, tranquilo. Respondeu um monte de coisa aí. Agora tem um monte de trabalho para fazer aqui. Então é isso. Mão na massa aí, rapaziada. Muito obrigado, Diego. Obrigadão, velho. Tudo de Falou, bom para Vitor. você. Um abraço, tá? Fica com Deus aí. Tchau, tchau.